noticiário de todas as questões e problemas que surgiram durante o dia de hoje, para que a gente possa estar receptivos a receber a orientação através da intuição, e que esse momento seja um momento de aprendizado para as nossas vidas, absorvendo esses conhecimentos e também emanando energia de equilíbrio, de amor e paz. E que o Divino Mestre Jesus possa envolver cada um de nós, envolver o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa, nesse momento de graça que a gente recebe através do conhecimento, também emanar bons pensamentos e fluidos na direção de todos aqueles que necessitam da paz, que necessitam de saúde, para que essas nossas emanações contribuam para a cura dos doentes, para a cura daqueles que se encontram em situação de tormento moral e espiritual. E que, dessa forma, pedimos a contribuição dos amigos espirituais, para que estejam presentes, para que envolva nesse momento Sérgio como nosso orientador, coordenador, para que ele trabalhe em função do bem. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas fortalecei o nosso espírito, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Boa noite, Jailson. Boa noite, Maria Antônia, que chegaram também. Capítulo 52. Me perdoe a tossindo, porque eu tô gripado, né? Já tomei mel aqui com agrião, já tô tomando limão aqui com água. Então se eu tossir aqui, me perdoe. O capítulo 52. Passe, boa noite, Tereza. Vou ler aqui, né? São 3 parágrafos. Bom, de antemão, eu conversava com o Ferreira, que chegou cedo, né, no nosso encontro. Eu, particularmente, peguei pela experiência dele, se ele já tinha participado nesse modelo, nesse formato que André Luiz vai apresentar aqui agora. Eu nunca participei. Ferreira, nascido dentro de centro espírita, já que o pai dele era espírita, né, Dias Dávila, nunca participou desse formato que André Luiz coloca. Mas a gente vai sempre depois analisar o contexto. O livro tem a minha idade, 57 anos. Então a gente tem que sempre mergulhar nisso aí. Nunca se perder disso. O livro tem 57 anos. Já vamos lá. Passes, né? A gente sabe que o passe é uma ação, é uma transmissão de energias psíquicas. Livro Domínios da Mediunidade, que é a definição de André Luiz, livro que, se Deus permitir, iremos estudar logo terminando isso aqui. Então, é uma transmissão. Passar no dicionário é eu passo algo para alguém, eu transmito algo para alguém. Então, é uma transmissão de energias psíquicas da mente com a ação do mundo espiritual, né? Mas passa pela nossa mente. Os médiuns passistas, logo que o conjunto entre no silêncio necessário às radiações, que estudamos, né? Capítulo 51, radiações, estamos aprendendo, André Luiz, os termos corretos. A gente fala, vamos fazer uma irradiação. A gente usa isso, né? No dicionário está lá, vocês vão ver que isso é irradiação não. Nós estamos embaixo da irradiação do Sol amanhã. Deus me permitindo, quando eu sair o Sol, eu estarei sob a irradiação do Sol. Mas quem irradia é o Sol, não sou eu. Então, André Luiz fala o termo correto. Quando a gente faz uma vibração, como fizemos 19h25, uma oração à distância, o termo certo é radiação, né? E aquela pessoa que recebeu as nossas preces está sob a nossa irradiação. Então ele vai dizendo isso aqui. Os médiuns passistas,
logo que o conjunto entre no silêncio necessário às radiações, segundo as instruções traçadas pelo dirigente, se deslocarão dos lugares que lhes sejam habituais e, conquanto se mantenham no trabalho íntimo das ideações construtivas para auxiliarem no apoio vibratório aos sofredores, atenderão aos passes, ministrando-os a todos os componentes do grupo, sejam médios ou não. Bom, por que eu falei que nunca participei? Então, primeiro, eu nunca participei de grupo, não acho que tenha um passista, mas que tenha só o passista para mediúnica. Então é aquele grupo, como a gente já viu em todos os capítulos anteriores, as fotos, boa noite, Evelyn, tem uma equipe, digamos, 15 pessoas na mediúnica, médios, doutrinadores, todos são médios, mas tem aquela equipe de passistas e médios de sustentação. Mas, digamos, tem 3 passistas. Quando termina o atendimento aos sofredores, e aí o dirigente pergunta assim, tem alguém que precisa de passe? Com o André Luiz, à época, a gente tem que mergulhar, à época, 57 anos atrás, ele coloca isso como padrão, a gente vai ver no segundo parágrafo, regular, o dirigente não precisa perguntar. Então, quando termina o atendimento aos sofredores, o dirigente passa para as radiações, capítulo anterior, que eu também nunca participei de grupo. Então, isso aqui para mim é novo, né? Na prática, né? Teoria eu tinha lido o livro. Vamos fazer radiação agora pelos doentes do Roberto Santos, digamos no dia. Vamos fazer essa radiação para os doentes de Covid do Roberto Santos. Uma radiação específica, concentrada para aquilo ali. Nesse momento em que o dirigente fala, André Luiz está dizendo aqui, quando entra no silêncio necessário às radiações, os 3 passistas, do exemplo que eu falei, se levantam, com a mente também acompanhando ao dirigente, aqui no trabalho íntimo, conquanto se mantenham no trabalho íntimo das ideações construtivas, ou seja, ele não se levanta orando o Pai Nosso, ele não se levanta orando a Ave Maria, pensando no que ele acompanha a radiação feita pelo dirigente encarnado. Vamos todo mundo agora pensar no Roberto Santos. Vamos fazer uma radiação aos doentes de Covid internados no Roberto Santos. O passista que se levanta acompanha no momento em que está todo mundo, ele também na sua mente, por isso que ele coloca passe. Passe é uma transmissão de energia mental. A mente dele está acompanhando e ele começa a aplicar o passe a todos, né? Menos nele, é óbvio, eles que estão aplicando. Aí eu vou ler o segundo parágrafo, para depois a gente abrir depois para os comentários. Semelhante prática deve ser observada regularmente. Ou seja, tem a radiação, aqui não entrou a palavra do guia, geralmente a gente faz isso, né? Depois da palavra do guia, alguém quer passe? Algum médico quer passe? É assim que eu aprendi, é assim que eu convivi. Quando termina a palavra dos guias, alguém precisa de passe? O dirigente, alguém precisa de passe? Com André Luiz, à época, não. Terminou os sofredores, antes da palavra dos guias, vem a radiação. Por alguém que a gente já viu, alguém que está sob uma obsessão grave, que é atendido na casa, a gente faz a radiação por alguém, e nesse momento os passistas se levantam e aplicam passe em todos que estão fazendo a vibração. Regularmente. Ele não está dizendo que é uma vez na vida, não. Deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão, ele usa a palavra aqui, pede energias de todos os presentes. Pede, né? De vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos aqui a repor os dispêndios de força, né? Que é energia, havidos, através dos instrumentos do auxílio magnético, os passistas, que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, ou seja, eles se levantam, mas não saem arrastando cadeira, não saem fazendo nada, eles já estão automatizados pelo hábito, levantam silenciosamente, todo mundo já sabe que eles, enquanto eles estão fazendo a radiação, eles estão aplicando passe. Que técnica deve ser? Dispersão, já que eles estão nas nossas costas, a dispersão nos centros de força mais utilizados durante o transe
Aí a gente vai ver na obra Domínios da Mediunidade. Seja do doutrinador, seja do médium. Qual o centro de força mais utilizado durante o transe? Coronário, coronário, o cerebral e o laríngeo. Então aplica-se o dispersivo às costas dos médios e depois faz a imposição da mão, como está na foto, né? No livro aqui. Do livro. Atrás. Ninguém vai se virar, arrastar a cadeira para se virar para receber o passe de frente. Ninguém vai se arrastar. Eu vou ler todo aqui, depois abro os comentários. Vamos prestar atenção para vocês contribuírem. Então ninguém vai virar a cadeira de lado, fazer aquele barulho para receber o passe. Eu estou sentado voltado para a mesa, se o grupo tiver mesa. O passista levanta e aplica o passe, como está na foto, às minhas costas. Então, a dispersão e a imposição. Chico pediu. As fotos foram pedidos de Chico, né? Para que colocasse, né? Na federação. Todas as fotos. Que se dispõe sem ruído, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Por que ele fala que repor esse dispêndio de força, meus amigos? Se a gente voltar ao capítulo 20 do mesmo livro, como eu voltei, o que é que nós nos assemelhamos? Todos os participantes do conjunto são equiparáveis a pilhas fluídicas para os efeitos da energia da luz que se lhes pede. Por isso que ele volta no capítulo 52 e utiliza a mesma palavra, pede. Então parece uma pegadinha, mas o estudo é complementar, né? São 14 obras para ser estudada. É complementar. E no próprio livro você vai ver, capítulo 20. Nós somos pilhas fluídicas. Porque na época era a tecnologia que tinha rádio de pilha. Rádio de pilha. Pilha para os efeitos da energia da luz que se lhes pede em auxílio aos que jazem na sombra. Se a gente tem um rádio de pilha com 4 pilhas, né? A gente põe lá, ele só liga, as 4 pilhas estão gastando energia. Não é só 3 que gastam, são 4. Então todo mundo que está no grupo ali, doutrinador, também perde energia. Que está onde? Ó, capítulo 18, livro dos médiuns. Vou ler só um trecho. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso. Então, se eu estou usando o grau 9,5, cada vez que eu vou lá, eu aumento 2 graus e meio. Vista cansada. A fadiga na visão. Gosto de ler. Sempre gostei de ler. A vista cansa. A oftalmologia falou. É 9,5 o meu grau. Para distante. E a direita ele falou, você praticamente perdeu a sua visão. Né? Sua visão, mesmo com grau, eu ponho só para manter. Eu não leio nada. Mesmo se fechar o olho aqui com óculos 9,5, eu não leio. Né? A não ser que se botar cair no chão um dinheiro, eu enxergo até sem óculos. O dinheiro no chão não precisa passar. Eu enxergo de longe. Mas falou em uma coisa assim, não enxergo. Então, tudo cansa, tudo perde força. Aí eu vou ler o parágrafo final e abro a fala para vocês. Então, o objetivo é isso. Reequilibrar e fortalecer, aí já está no capítulo 20, a mente do médium, repondo energias consumidas. Capítulo 18 do livro dos médiuns. Ele está baseado nisso. Todo mundo perde energia. O celular a gente usa, mas a bateria descarrega. A gente põe na eletricidade para repor energia a bateria do celular. Ele está dizendo aqui, os integrantes precisam repor energias. Fora dos momentos normais, os médiuns passistas atenderão aos companheiros necessitados de auxílio, tão só nos casos de exceção, respeitando com austeridade disposições estabelecidas, de modo a não favorecerem caprichos ou indisciplinas. Então, quais são os momentos normais que o dirigente olha, o passista já sabe? Ora, o médium está estertorando, né? Está com uma comunicação no espírito muito violento, o médium sufocando. Se o doutrinador não for passista, porque a gente já viu nos capítulos anteriores que André Luiz falou que o ideal é que o doutrinador seja passista, porque ele está ali envolvido na comunicação, ele viu que o médium está passando tudo aquilo que a gente comentou. Aí ele usa as técnicas do passe, usou da escuta,
da fala. Não adiantou, aplica a técnica do passe. Chama, Sérgio, você como médico, controle o seu corpo. Ó, André Luiz não manda que o médium tenha controle total sobre si mesmo, autodomínio das suas faculdades, controle-se e aplica as técnicas. Mas digamos que o doutrinador não é passista e tenha 2 ou 3 passistas de apoio. O dirigente olha, já que o passista não está dormindo, né? Como a gente já viu, ele está ali atento, com os olhos abertos. Ele não tem que estar com o olho fechado. Ele está com o olho aberto. O que importa é a mente dele. Ele olha para o dirigente olha e não precisa falar, porque ele já está automatizado pelo hábito. Ele levanta, já vai usar as técnicas, não precisa. Manda o médium virar a cadeira para o lado aí, aí o médium em transe, o doutrinador mandando o médium, o espírito virar a cadeira para receber passe. Aí me poupe, né? Ele vai aplicar como na foto, o passe pelas costas do médium em transe. Esses são os momentos normais, alguns deles, né? Casos de exceção, a pessoa chega no centro passando mal, antes de começar a comunicação. Aí o dirigente fala, você está vinculado psiquicamente a um espírito. Aguarde o início da reunião, tenha controle sobre si mesmo, que quando você der o transe, ocorrer o transe, tenho certeza que você vai melhorar. Você estava passando mal em casa? Não. Está passando mal agora? Todos os capítulos que já estudamos. Não. Então isso é mediúnico. Se controle. Mas eu não estou me controlando, Ferreira. Eu estou passando mal. Eu estou sufocando. Casos de exceção. Ferreira olha para Jailson. Você é passista, Jailson. Aplica um passe aqui na sala mediúnica mesmo. Não começamos a reunião ainda, mas o companheiro ainda não consegue se equilibrar bastante para dar início. São casos de exceção que não pode favorecer capricho. Toda semana ele chega mal e pede a Ferreira um passe. Ou toda vez que termina a mediúnica, depois que aplicou esse passe geral, eu quero mais um. Eu quero mais um. Pelo amor de Deus. Aí começa o campo da indisciplina. Vocês, com a palavra. Tomei 15 minutos. Nesse caso, Fale. Nesse caso, o passe para dar o passe de dispersão. Quando o médico chega na sala que está nesse excesso, né? Nesse momento, é passe de dispersão. Sim, você começou pelo final, né, do capítulo, né? Então, é isso. Você falou nesses casos de exceção que ele cita. O passista está ali para agir nos momentos normais e também para os casos de exceção, né? Ou seja, chegou alguém também sobre, na hora que vai começar a mediúnica, faltam 10 minutos, chega alguém, bate a porta do centro, como a gente já viu, trazendo alguém pelo braço que está obsediado sobre a obsessão. Aí o dirigente, aí Mariane dirigindo o grupo. Jailson, olha para Jailson, você não precisa ficar repetindo para Jailson o que é que Jailson vai fazer, porque aí vai dizer, aí me poupe, você tem 10 anos aqui, chegou alguém trazendo um filho sob uma obsessão grave, falta 10 minutos para começar, eu preciso explicar a você, Jailson, o que é que você precisa fazer? Não, senão não tinha um livro, ó. Ele não está explicando, repetindo coisa, é para que Jailson faça no piloto automático. Quando aquela pessoa, se não tiver condição nem de ir para uma sala de passe, ela sentar onde estiver, Jailson vai usar as técnicas para transmitir energia. Se Jailson não sabe, já Mariane vai ter que chamar ele depois com todo carinho, com toda a fraternidade. O que é que está acontecendo, meu amigo? Você queimou a aula, Fê? Vocês com a fala aí. Não, eu queria, já que você tocou no assunto, meu nome, uma equipe bem preparada, que eu já falei outra vez. Por exemplo, o passista percebe logo quando... Ele sabe quando alguém chega que está necessitando do passe. Mas vamos dizer, na mediúnica, na minha opinião, não é o passista que vai sim, perceber e ele vai querer fazer do modo dele, não. Às vezes, no meu caso, eu fico olhando sempre para o dirigente. O dirigente percebe também, ele olha e às vezes nem manda, só faz um sinal mesmo de cabeça mesmo. O cara já está atenado ali, todo mundo com o mesmo pensamento. Olhou para ele, ele balançou a cabeça, ele está lendo o pensamento do passista, e aí ele
deu um toque de cabeça, o passista já sabe o que é que vai fazer. Porque o passista percebeu que o irmão precisa de um passe. Só que ele está aguardando só a liberação do dirigente. O dirigente olhou para ele, porque ele está atenado também, os dois, olhou para ele, deu sinal e fez a ligação, disse: tá tudo ok. O dirigente está ocupado. Só um exemplo para pegar esse texto, na mediúnica. O dirigente está ocupado, porque geralmente, pelo menos nos grupos que eu participei, o dirigente quase sempre estava ocupado com doutrinação também. O médio está estertorando sob um transe violento. Você é médio passista, o dirigente não tem como ver você, né? Porque não dá para subiar e chupar cana ao mesmo tempo. Você vai deixar o médio estatorar, digamos, Barreto está atendendo ao espírito pelo médio, e Barreto não é médio passista. O que é que você faz? Eu vou, porque aí eu olhei para ele está ocupado, eu tenho que ir por a intenção, pela percepção que eu tive. Eu olhei para ele para poder fazer o contato. Ele está sem condição de fazer, eu vou fazer a minha parte. Depois, se houver algo que não foi de acordo com o que ele queria que fizesse, depois nós conversamos e ele vai orientar, dizer: não sei o que, assim, não faça assim, eu espero alguma coisa. Então, mas eu de primeira mão, eu vou fazer. Depois converso com ele no final e disse: eu fiz isso assim, porque eu olhei para você não estava em condição de fazer. Se eu fiz certo, tudo bem. Eu sei que eu fiz certo, mas eu sempre vou opinar pela opinião do dirigente, que ele é quem diz o padrão de funcionamento do grupo. Mas a atitude o indivíduo tem que fazer de primeira, não pode esperar. Depois, se acertou ou errou, combina com o dirigente. Ele mesmo tem a humildade de falar para o dirigente: olha, aconteceu isso, eu fiz isso, eu olhei para você não tinha condição de dar um toque ou de mandar, eu fiz. Agora, se está no padrão, você me fala se da próxima vez faz assim, ou espero, ou como é que eu faço. Porque às vezes não é todo o caso que acontece de o camarada estar sabendo daquela forma. Cada reunião acontece uma coisa diferente que talvez na outra não passou, você não sabe ou nunca fez. Cada reunião é uma coisa, meu amigo. Só que tem que estar ligado. Então vamos ver. Não deixar perder a oportunidade. Ferreira falou das técnicas, né? Usou umas técnicas, realmente a técnica da dispersão fluídica, né? Que está eliminada, não pode ser demais, né? Porque se Ferreira percebeu que o médium está estertorando antes da reunião de comunicação, se aplica passe dispersivo demais, desliga a sintonia, o envolvimento fluídico com o comunicante. Né? Então, o médium... Peraí que eu vou passar para você, rapidinho. Então, só para que a gente voltar para o tempo, peraí, depois a Evelyn fala agora. Aqui é algo que eu nunca participei na prática, eu estou lendo na teoria. A radiação, eu nunca participei nesse modelo de André Luiz e Evelyn. Então, depois de atendimento aos sofredores, o dirigente provoca a radiação a quem no dia, e nesse momento os passistas se levantam, quando todo mundo está concentrado na mente, na fala do dirigente, os passistas estão aplicando passe em todo mundo. O dirigente tem que aguardar aplicar, se tiver 20, 17 pessoas, só 3 passistas vão aplicar passe nos 17 integrantes no momento para repor as energias perdidas. Diga, Eva. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem. Teve uma certa vez que eu tive a oportunidade de minha mãe participar da mediúnica, que eu fazia parte, e aconteceu uma coisa ao contrário, que eu nunca tinha visto. A médium, minha mãe é médium ostensiva, só que ela estava como convidada, que tinha feito a palestra no centro, e aí ela ficou na vibração, só que aí o dirigente estava ocupado, os doutrinadores também, e tinha uma médium que ela estava sem conseguir dar a comunicação. E aí minha mãe fez um passe nela que ela soltou a comunicação. Eu nunca tinha visto isso e achei super interessante. Ao invés de cortar, dispersar, ela liberou e a médium conseguiu soltar a comunicação. Isso aí era muito usado na época de Kardec, né? Que eles chamavam de sonambulismo provocado, né? Ao transe, né? A gente vê no livro No Invisível, o grande continuador de Kardec, Leon Denis,
se não me engano, ele não aconselha isso. André Luiz é específico, esse trabalho aí. Sua mãe provocou uma indução psíquica ao transe, não foi isso, Evelyn? Foi. Isso, ela mexeu no chakra frontal do médium. É isso, é o chakra da intuição, da ligação. Por isso que Ferreira falou, olha como é Ferreira. Só dispersão. Se a pessoa chega obsediada, ela faz a imposição, que é a indução psíquica ao transe. Não é, Ferreira? O menino entrava em transe obsessivo. Então, naquele exemplo que eu falei, uma pessoa chega obsediada durante o transe, Ferreira falou o quê? Nesse caso, só a dispersão, porque Ferreira não quer que o obsidiado, o garoto, desse exemplo citado, dê comunicação, não dê comunicação. Mas no caso de Gil, a mãe de Evelyn, ela fez a indução, a imposição de mãos. Viu aí como é que a técnica se automatiza? Ferreira falou no automático, pela experiência que ele tem. Então ele já falou no automático, ele não precisou consultar livro, obra nenhuma. Então é isso que esse André Luiz espera. Vem cá, eu preciso passar em posição. Pelo amor de Deus, você sabe o que fazer. Você tem 10 anos, 20 anos aqui, pelo menos se espera que você sabe. Então, André Luiz, Evelyn, a gente já estudou sobre isso, ele não indica isso, né? Não indica que a gente induza psiquicamente médium nenhum ao transe. Coisa que eu já fiz, coisa que eu já recebi, o médium está naquele estado de semitranse, ele está sob o envolvimento fluídico da entidade, o treinador sabe, ele fica dizendo assim, meu irmão, eu estou aqui, não tenha medo, somos teus amigos, pode falar. André Luiz a gente já viu, depois eu vou olhar o capítulo certinho. Ele, com André Luiz, vai dizer, não faça isso. Deixe esse momento que a espiritualidade faz. A gente já viu, ou se não viu, vai ver, porque eu já li o livro várias vezes, eu posso estar me antecipando algum capítulo. Não faça indução psíquica. Eu já fiz muita, como Gil, amiga minha dos inícios de estudo, aprendi assim, e quando coordenei, quando vi o médium assim, aquele tempão demorando e nada do transe vir, pode vir, meu irmão, somos teus amigos, não tenha medo não, eu não sei o quê. Então André Luiz, não sou eu, André Luiz está dizendo que a gente não deve fazer, ou irá dizer. Diga, alguém mais? Diga, Barreto. O que Evelyn está falando, Gil participava do grupo que eu participava. Então, quando o médium estava realmente assim, com muita dificuldade, o próprio dirigente mandava a gente, os passistas, os doutrinadores, que era passista, um dispersivo naquele médium, e aí ele soltava a comunicação. Realmente eu já participei do grupo de mediúnica, e você também já participou. É isso que eu falei. Foi isso que eu disse, que eu aprendi assim e reproduzi assim. Capítulo 34. Vocês vão ver lá. Manifestação de enfermo espiritual, parte 3. André Luiz desaconselha aquilo que eu aprendi assim e reproduzi por anos assim. Como eu aprendi, porque é natural, a gente reproduz aquilo mal. Não fez mal nenhum. Mas André Luiz, Leon Denis desaconselham aquilo que na época de Kardec era comum. O sonambulismo provocado. O transe era chamado assim. O transe provocado pelo alguém lá do lado. Outro aí para falar, já que esse é o capítulo que mais vai ser trabalhado. Eu queria só também, Sérgio, falar que eu não gostava de fazer isso, nunca gostei de induzir o irmão a dar comunicação, a dizer que o irmão estava ali, que era para falar, mas fui orientado a fazer isso, mas eu nunca gostei mesmo, nunca gostei de fazer isso não, porque você está falando, você está induzindo a pessoa a falar uma coisa que você está induzindo, tanto espiritual como o encarnado ali, o médium. Então, eu acho que essa posição aí é a mais correta aí, de o indivíduo não induzir o companheiro a dar a comunicação. É isso, mas quando não se sabe, não é? Quando a gente aprende, é como diz, aprendemos assim, mas vamos para o estudo e a gente modifica, não é, Jair? Certo. Aí eu digo a você, Tereza, o problema está aí, a mesma coisa, como o golpe está aí, cai quem quer, o problema está aí,
pelo amor de Deus, eu vou repetir sempre, quando a gente voltar para as nossas reuniões presenciais, a gente vai seguindo aquilo que a casa vinha fazendo. A gente pode até sugerir ter um livro tal, porque senão gera... A gente não está aqui para gerar separação, divisão, Contenda. nada, né? Contenda. Gerar contenda, ali. Vocês aprenderam lá, querem mudar há 20 anos que a gente fazia assim, aí vai gerar problema. Então, é melhor... Viu, Sérgio? É verdade. A gente já comentou isso, o aprendizado que a gente está aprendendo é para a gente colocar em prática, não é para cobrar dos outros, nem querer implantar aquilo que a gente aprendeu, não. Quem quiser ir vendo se aquilo está funcionando e copiar é uma coisa, mas a gente não pode chegar lá e querer implantar uma coisa que nem você mesmo falou aí, Sérgio. A gente aprendeu muita coisa nova aqui. Nesses estudos, a gente aprendeu muito. E como? E só que tem muita gente que não está estudando, que não está fazendo, não está se preocupando com a parte espiritual, que quando volta lá está mais atrasado do que antes. Essa situação é delicada. Porque fica enferrujado mesmo, fica enferrujado, o cara chega, sente. A gente, quando passa um mês, por exemplo, um mês não, a gente passa uma semana aqui sem participar. Quando volta um que volta outro, a gente percebe, o indivíduo mesmo se percebe que ele não está afinado, que nem estava antes. Imagine passar um ano e tanto, 2 anos sem estudar, e a gente que está estudando, fazendo esse estudo baseado nos livros e tentando se melhorar, meu amigo, se chega lá e disser, for querer implantar isso aí, a galera vai expulsar nós de lá, dizer, vocês estão doidos, vocês ficaram, foi fora, estão querendo implantar a coisa da cabeça de vocês. Cara, é doido. Não dá não, meu. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Diga, Barreto. Compreendendo os companheiros. Diga, Barreto. Pera, Jesus. Diga. Sérgio falou a coisa correta. A gente está aprendendo, mas a gente tem que se adequar ao modo da casa. A gente não pode, como vocês estão falando todos aí, a gente não pode impor o nosso conhecimento. A gente vai trabalhar, mas a gente tem que respeitar como é que diz? Tem que respeitar o modo da casa. A gente não pode impor ao outro aquilo que a gente aprendeu, sabe que está certo, mas a gente tem que respeitar a casa e a maneira da casa trabalhar, não é isso? É isso. Então, baseado nesses 2 capítulos, né? A gente resumindo aqui, radiações, que eu nunca participei desse modelo, e nesse modelo de passe, né? Claro que eu aprendi no modelo como Conceição, como Ferreira, como o pai dele. Alguém precisa de passe? Levanta o dedo. Aí o passista vai lá e aplica o passe, né? Mas André Luiz está falando, radiação é feita toda semana e passe para todos, sem exceção, para todo mundo. Aí a gente chega lá, volta ao centro, Ferreira, vamos botar isso, aí causa um choque, causa um conflito, e a gente não pode voltar para levar conflito. Jesus falou, não seja você a pedra de tropeço para ninguém. Então cabe isso muito bem para todos nós. Não seja você, ou seja, não seja eu, a pedra de tropeço para ninguém, afirmou Jesus. E aí? Sérgio, mas tem uma coisa aí, Sérgio, importante aí, que o Evangelho diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e a gente que está aprendendo é quem mais tem que conhecer e saber que não pode querer implantar o que aprendeu, ou querer cobrar dos outros aquilo que a gente aprendeu. Tem que compreender, tem que aceitar e tem que continuar. Agora vai aos pouquinhos, falando coisas. Se alguém quiser seguir o caminho, tudo bem. Se não quiser, mas é um trabalho de conhecimento aí. Aí eu pergunto aqui, já junto com outra obra, né, que eu estou utilizando, Ferreira tem, que é a obra excelente, Psicofonia nas obras de André Luiz, estuda bastante esse livro, que é o coordenador da FEB. Então ele pergunta assim, já que ele coordena a FEB há mais de 20 e poucos anos, Jacob Sotrovão, e ele estuda a obra, e ele pergunta se o livro é de tem 57 anos. Nós estamos no século XXI. Então ele coloca lá, nesses anos que chega a tecnologia, a gente está fazendo live. Imagina se em 1964 alguém falasse sobre live para só dizer que ele estava obsediado. Então a equipe, com a prática, ou seja, com o tempo, aprenderá
a não ficar precisando do passe. Ou seja, ele aprenderá o que a equipe? A desviar o pensamento após as comunicações dos sofredores. Como é que se desvia? Desconectando-se psiquicamente do comunicante e da comunicação e harmonizando-se com maior rapidez. Isso é chamado popularmente como autopasse, onde a pessoa se desimanta, se ele for um médio ostensivo, desimanta o seu perispírito dos fluidos dos comunicantes, e o doutrinador, ou seja, se desconecta. Rapaz, que comunicação, que comunicação. Rapaz, eu desconfio que essa comunicação, esse obsessor aí, não era de Tereza não, era de Sérgio, viu? Aí fica na mente, porque fica. Às vezes fica na mente. O espírito falou, não falou abertamente, mas o doutrinador percebeu que aquele obsessor que veio, digamos assim, por Mariane, aquele obsessor não era de alguém distante, era de alguém presente, e era de Sérgio. Mas ele tem que se desconectar disso, porque isso estabelece no que ele fala aqui correntes mentais com o espírito. E à medida que a gente faz corrente mental, o passe é transmissão de energia, por quê? Pela mente. Se eu estabeleço conexão com o espírito que já se desligou do médium, mas está no centro, mas que está no ambiente, eu começo a receber as energias do espírito, chega lá e dizer, porque qual é a linguagem dos espíritos? Do pensamento, não é? A gente sabe disso. Aqueles falam pela boca, aqueles que ainda não conhecem a linguagem do pensamento. Aí o doutrinador, rapaz, esse obsessor, ele não fala para ninguém, mas a mente dela é de Sérgio. O espírito está lá na sala, separado. É Sérgio mesmo, aquele patife. Você agora compreendeu? Aí ele começa a sintonizar com o doutrinador. Daqui a pouco quem precisa do passe é o doutrinador. Ele começa a se sentir mal. Então, um grupo, quando ele fala uma equipe, deve aprender com o tempo a se desconectar, se desligar mentalmente o médium da comunicação que deu e o doutrinador da comunicação em que ele atendeu, do comunicante que ele atendeu. E se sentir ainda a pressão do espírito vindo para sua mente, faça o autopasse. Ore. Ore em silêncio, faça a sua prece, seu Pai Nosso, o que for, peça auxílio e desimante o seu corpo. Não precisa de fazer gestual, não precisa. Porque se o passe passa pela mente, quando eu sou passista e vou colocar minhas mãos, eu preciso das técnicas. Porque os espíritos atrás de mim, eles vão captar os fluidos superiores, vão passar pela minha mente, está no livro Domínios da Mediunidade, específico, com detalhe, passa pela mente do passista, sai pelas palmas ou pelas digitais, né? Especificamente para o beneficiado ali. Quem é o beneficiado na hora? O médium que está ainda em transe, está ainda sentindo aquelas energias ruins, não é ninguém fora, é ele mesmo. Ele ora, o guia capta as energias superiores daquele centro de força que Carmen explicou o nome, reservatório de forças fluídicas, que tem um globo em cima da sala. Ele capta aqueles fluidos superiores e passa para o médium, passa para o doutrinador, passa para quem precisa. Eu não preciso ficar orando e fazendo assim com as mãos, como eu já vi gente eu estou aplicando um autopasse, viu? Mas a energia não passa primeiro pela sua mente, pelo seu perispírito, e sai pelas mãos, ou seja, ela passa por aqui, sai e tem que voltar para a minha. Aí eu tenho que ficar fazendo assim mesmo em mim. Tudo isso não é um sarcasmo, né? Eu não estou brincando com ninguém. Porque isso aí é apenas um aprendizado. Diga, Tereza. É como se a gente tivesse, vamos dizer assim, num local, captasse energia de algum irmão ali no nosso campo, e a gente não vai no meio naquele local que nós estivermos fazer essa situação. Vamos nos concentrar ali, não é? Pedir. Isso, bem lembrado. Limpar o nosso campo mental, tentar se desconectar daquele irmão que veio, né? O nosso encontro. E a gente não vai ficar no meio da rua, nem no local. Isso. Uma vez aconteceu isso comigo nas lojas americanas. Eu fui. E algum irmãozinho ali, e eu passando mal, eu não poderia, né? Me sentei, me desconectei de que eu estava na loja e fiz as minhas vibrações ali para mim, para ele se desconectar. Eu não poderia estar ali fazendo... Não é que acontece, a gente está num local, a gente está ali, capta, né? E aí me concentrei, saiu um pouco de mim, mas voltei.
e consegui, mas ninguém percebeu Isso, Tereza. que eu É estava fácil? ali me... Não é fácil. Não. Né, não, né, Todo mundo aqui não. deve ter passado por isso aí. Dá um pânico, Eu já quase dá entrei em um pânico na pânico. Caixa Econômica da 10. Deve ter passado, não. Vive Já, passando às vezes, né? quem não passou? Eu quando eu vi a pessoa reclamando na fila, 1 hora na fila, todo mundo reclamando. Eu entrei na sintonia da reclamação, eu tinha 1 hora na fila, não é possível. Eu em pé, não tinha lugar para sentar, rapaz, eu entrei em contato com os espíritos, uma massa de espírito reclamando dinheiro. Eu comecei a suar e passar mal. É assim mesmo. Aí eu peguei qualquer papel, saí da fila, eu digo, vamos embora. Mas eu me lembrei, Mariane, que eu ia receber dinheiro. Se fosse para pagar, eu ia embora. Mas quando eu vou receber, não, 1 hora na fila para receber, agora eu fico. Nem que eu receba o dinheiro em transe, dando comunicação ou não, mas eu vou receber isso. Aí eu peguei papel para ler, liguei o celular, botei música no ouvido, e os espíritos ouvindo a sintonia, eu passando mal. Aí eu falei com o rapaz, você pode olhar aqui, eu vou sentar na cadeira aqui, nas escadarias aqui da Caixa Econômica, é porque eu tô muito doente, eu tava meio adoentado. O cara, não, senta aí, eu guardo seu lugar. Eu sentei, botei uma música, botei algo, saí, me desconectei psiquicamente daqueles comunicantes. Aí eu ia ficar lá sentado assim, ó. Peraí, viu? O pessoal, assim o pessoal mesmo. leva esse homem, chama o SAMU que ele tá louco. Quer dizer, diga. Assim mesmo. Mário, Dá um eu rio pânico. muito com você. A priori dá um pânico, viu? Dá um É, pânico. Você tá ali, um ambiente cheio de gente, não tem nenhum de nós ali para chegar no momento. É nós e nós, não é? É meio complicado. Começa a suar. Eu também faço isso, Mário. Boto música, fico procurando me desconectar. Vocês estão falando aí, eu lembrei de mim. Semana passada eu senti uma energia assim, eu estava no trabalho. Aí eu fui a maluca, eu fui pro banheiro e fiquei, né, passando as mãos e me dispersando, mas fiz em um lugar que ninguém tava vendo, né? Mas me senti melhor depois de dispersar. Chega, eu me arrepiava toda no dispersivo. Mas essa coisa de pensar em outra coisa, ouvir uma música, realmente funciona também. Mas você, peraí, Feira tá batendo a caneta, que ele bate a caneta e isso já sabe. Ele quer falar. Ó, mas você já sabe, Tereza deu um exemplo, eu dei um. Então, se eu estou no ambiente público, você não vai fazer os movimentos, não precisa. Porque passe a transmissão de energias psíquicas, psique da mente. Toda vez que você coloca para fazer uma prece, você já está no autopasse. Se você, Evelyn, orar por mim, você está radiando as suas energias fluídicas, que é matéria, para mim, para eu melhorar da minha gripe. Essas energias passou por onde? Pela sua mente, pelo seu perispírito, a sua mente perispiritual, mente física, pegou estruturas fluídicas vitais que você tem e chegou até a mim. Não precisa você ficar em casa impondo as mãos à distância para mim, captando. André Luiz descreve isso no livro que a gente vai estudar. Ela passa pela mente do passista. Então você, a Tereza falou, se você estivesse no ambiente público, eu também, como é que eu ia ficar sentado fazendo isso? Eu aprendi muitas vezes isso, nunca fiz. Isso eu nunca fiz, não achei estranho, nunca fiz. Mas a gente não está criticando ninguém. A gente sabe que foi um aprendizado, né? Assim, não. Aprendizado é constante, né? Ninguém sabe tudo. Diga, Ferreira. Você estava querendo falar? Assunto importante. Assunto importante do autopasse. Principalmente os médios novatos que estão começando, inclusive nos médios já com uma certa experiência. Muitos deles ainda não fazem o autopasse, ainda não têm confiança de fazer o autopasse. Eu percebo também que quando eu comecei nas doutrinárias, eu ia para casa preocupado. Esse, meu Deus, será que eu falei certo? Era o assunto, eu puxei, e ficava naquilo ali, sintonizava. Assim. E aí, já sabe, né? A reação é imediata. Então, autopasse é uma prece, é uma vibração. É uma vibração. Então, quando o passista vai aplicar um passe, que ele precisa das técnicas, ele ora primeiro para estabelecer uma corrente mental com o guia, que às vezes nem é o seu guardião, não tem nada a ver com o seu guardião. André Luiz vai explicar isso na obra que ele vai estudar. São equipe preparada, digamos, na nossa casa, Nascimento de Albuquerque, vai preparar uma equipe para trabalhar, digamos, Barreto é passista com ela.
Mário Sérgio é passista aqui, ele é comigo. Não tem nada a ver com o meu guardião, que às vezes não sabe nem o que é passe. Meu espírito familiar. Nem sabe o que é isso, porque estudou para isso, não tem interesse. Então vai trabalhar para casar. Quando aquela ali estabelece uma corrente psíquica com aquilo ali. Aí eu estou no banco. Eu não tenho como utilizar. Já isso não está lá para aplicar passe em mim. Não deveria, dentro do banco. O que é que eu faço? Eu autopasso, eu oro. Eu me recolho e busco sair da sintonia. Me desconectar, se é o espírito agressivo, sofredor. Dentro do ônibus, quando vez dentro do ônibus, né? O espírito colocou. Eu falei, minha senhora, aqui não é o seu lugar. Eu estou pedindo ao irmão Nascimento, se ele, abaixo de Jesus, permitir, no momento certo, na hora certa, você vai se comunicar. Na outra semana, ela deu comunicação. A mulher sofrida, uma caneca dentro do ônibus, com a imagem do filho com 3 anos, ela partiu no meu colo. Eu tomei um susto, o rapaz do lado olhou. Como é que eu vou fazer? Me aplica um passe aqui. Ele ia passar as pernas distante de mim. Quer dizer, eu orei aquilo ali, seu Nascimento, e saí. E sair daquilo ali. Se a gente já tem o maior equilíbrio que Feira falando, experiência, já é uma equipe de anos, trava um diálogo. Se não tem, não trava diálogo. Faz uma prece a Deus para dissolver, desconectar as ligações e endereça aquele irmão a Deus, a Jesus. E é o guia do seu centro. É assim que eu fiz esses 20 anos, é assim que vem funcionando pelo menos comigo. Também trabalho dessa forma. Eu aprendi na projeciologia fazer o autopasse e como é que diz? Circular na energia no próprio corpo para se proteger de energia negativa. E com as mãos, movendo as mãos ou com a mente? Não, só com a mente. Ninguém nem percebe. Tanto dá o passe que nem circula a energia para se proteger. Aí, por exemplo, eu hoje, tanto faz dar passe presente como distante, funciona da mesma maneira. Você é só mentalizar e emanar as energias diretamente que ela chega lá onde você quer. Aí eu lembro que eu estava no ponto do ônibus uma vez, vindo lá do Dr. Fritz, e aí tinha uma pessoa desequilibrada no ponto, né? Falando meio mundo de coisa, tava incorporada. Aí eu fiquei sentado, aí eu comecei a emanar energia para o espírito, para quebrar aquela corrente que estava negativa. De repente se levantou e veio falar diretamente comigo. Reclamando e falando não sei o quê. Eu disse, meu amigo, você tá um pouco alterado aqui, aqui não é local para isso. E aí conversei uma conversa de doutrinador, mas de doutrinador disfarçado, né? Que você não pode ser claro no meio das pessoas. Você fala como se você estivesse falando para a pessoa, para os outros entender que você está conversando com a pessoa, não é com o espírito. Então, mas só que a sua mente está funcionando que você está conversando com ele, que aquela pessoa não está falando coisa que ela quer falar. Isso chama-se o quê? Preparo, é o que a gente está fazendo. É preciso se preparar, você já tem preparo para isso. É isso aí. Inicialmente, né? E aí terminou o quê? O final da história foi que não podia entrar muito em detalhe para conversar, e aí a pessoa que estava desequilibrada pegou sua sacola e se picou, foi embora. Saiu porque viu que ali tinha alguém que conhecia, que manuseou as energias e estava indo de encontro às atitudes daquele espírito que estava incorporado na pessoa que sem controle nenhum. Aí, como a pessoa não tem controle, o espírito faz o quê? Tira ela daquele lugar e leva para outro lugar. Nosso aprendizado não é para todos os locais que possam ocorrer, né? Conosco, tem que ter o preparo, né? Onde nós somos captadores de energia. É isso. Eu não vou ler o outro hoje, eu vou ler quarta-feira, que é bem curto. O outro, ele repete novamente os imprevistos que podem ocorrer. Porque esse capítulo é tão importante, né? Tão rico, porque, primeiro, repito, né? É um modelo que eu nunca participei nesse formato. Participe dos passos como passista, mas sempre naquele modelo de o dirigente perguntar se alguém precisa. Fiz assim e agora ouço assim do dirigente. Alguém quer paz? Aí ele está colocando isso antes da palavra dos instrutores espirituais. Por quê? A gente tem 10, 12 minutos para a gente trabalhar esse tema. Por que André Luiz está colocando isso? Antes dele passar
o dirigente, né? Passar para o capítulo 54. A manifestação do mentor espiritual dos trabalhadores. Por que ele está colocando isso como obrigatório ou de maneira regular para todos? Não é eu dizer, não, Ferreira, eu quero passe. Não, você vai tomar. Todo mundo. Mas eu não sou médio ostensivo, sou doutrinador, mas vai tomar. Porque ele fala o quê? O serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes. Todo mundo doou fluido. Todo mundo doou. Todo mundo. Então, aquilo ali, ele para limpar o campo psíquico dos médios. Não é isso, Ferreirinha? Para limpar o campo psíquico, eu recebi 2 comunicações. Como todo mundo é a média que ele diz, né? Claro que não vai pegar tudo ao pé da letra. Recebi 2 comunicações de sofredores, ou enfermos. O termo que ele coloca é enfermos. Não é sofredores. O violento, o obsessor, o pedófilo também é um enfermo. Então eu recebi 2 pedófilos naquela noite. O meu campo, por mais que eu faça o autopasse, que ele está dizendo, por mais que eu já tenha experiência, o preparo de Jailson para fazer o autopasse com a minha mente e direcionar as energias naquilo que está, naquele centro de força que está mais recebendo aquelas energias, por mais que eu tenha esse preparo, André Luiz vai dizer, você perdeu fluido. Você precisa repor as energias. E os instrutores, que ele fala aqui, os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de forças havidos. Então, ele vai limpar aquele campo, desimantar daqueles dois pedófilos que é de comunicação, os fluidos agregados ainda no centro de força, geralmente no pedófilo é no centro genésico. Eu já atendi uma comunicação para o Marcel Mariano, que Chico, o dirigente, interrompeu, depois Marcel agradeceu, e eu aprendi muito naquela comunicação, porque eu não tinha experiência, o espírito estava sugando a libido de Marcel. Cada vez que ele demorava mais, ele sugava a energia sexual do médium Marcel, que tinha muita, porque ele é celibato. Marcel explicou isso na avaliação, nunca esqueço, porque é um aprendizado, a gente nunca esquece. Se sugava a sua libido, para quando ele voltasse ao mundo espiritual, aquilo ele voltasse cheio de prazer. Nunca esqueça ele dizer, eu não tenho prazer com mulheres, eu só tenho prazer sexual com meninas de 2 anos de idade. Foi assim que eu fiz, e é assim que eu inspiro, e é assim que eu me sinto bem. Suas palavras são vazias. Aí Chico me interrompeu, eu fiquei perturbado, né? Aquelas frases, Chico me tirou e continuou. Depois Marcel agradeceu a Chico e perdoou a minha falta de experiência, né? Naturalmente. Então, tem que ter passe, peraí, para comentar. Tem que ter passe, só isso, para todos. Segundo André Luiz, eu nunca fiz nesse modelo, nunca também levei ninguém a fazer. Mas segundo André Luiz vai dizer, depois dos sofredores, todo mundo recebe passe. É claro que a gente não vai levar para nossas reuniões, né? Como já foi falado, para não haver conflito. Diga. Não, eu lembrei agora, cara, do caso que eu falei antes aqui. Eu cheguei no ponto do ônibus, ninguém estava sentado no banco porque essa mulher estava com esse problema. Quando a pessoa ia sentar, ela dizia, não senta aí não. E ficava brava, né? Aí quando eu fui sentar, ela veio fazer comigo a mesma coisa. Eu já fui sentando, emanando energia, né? E aí sentei, todo mundo ficou olhando para mim, porque ninguém sentava, estava todo mundo em pé. Quando quando ficava sentado no banco, ela não deixava. Aí eu sentei, ela aí ficou brava, ficou falando, e eu mandando energia, fazendo o trabalho de energia. E ela se levantou a mão para querer bater em mim e eu lá, na minha quieta. Eu disse, você não vai bater em ninguém, você não tem força para isso. E aí, o que aconteceu? Ela terminou pegando a bomba, se picou e foi embora. Você passou ela para longe de você. Você é um verdadeiro passista. Você deu um passe que ela caiu, ela quis distância de você. Diga outra aí, comente aí outra. Também, temos aí 5 minutos, não vou ao outro capítulo. Mariana entendeu bem? Entendi, Mário, e fico sempre me identificando na situação, né? Tereza falando, o seu Jailson falando sobre as situações, Evelyn também, né? Que eles já tiveram de estar em algum local, como você colocou,
e sentir a presença do espírito e não dar comunicação. E pela minha inexperiência aconteceu o contrário, porque eu era envolvida naquela energia, eu sentia meu corpo inflar, então isso me dava um bem-estar, é como se eu estivesse relaxando, então eu me entregava àquilo que estava acontecendo. E por conta disso, passei mal e ficou feio minha situação, porque eu trabalhava em uma empresa com 4.000 funcionários, a gente tinha um espaço enorme, que era o refeitório, e quando minha amiga começou a falar da mãe que tinha desencarnado há mais ou menos uns 2 meses, 2 para 3 meses, eu me envolvi naquela energia. Ela falando, eu fui me envolvendo e aí passei mal, então ficou muito feio. Todo mundo queria saber o que eu estava sentindo, o que aconteceu, o que aconteceu. Eu já tinha muito tempo de empresa, 15 anos, era muito conhecida. Então, assim, não foi uma pessoa que passou mal, foi Mariane, que a gente conhece, que tem tanto tempo de empresa. E aí, para depois eu consertar e dizer, não, foi um mal-estar, foi queda de pressão, eu tive uma queda de pressão, quando na verdade não era nada daquilo. Então, olha a inexperiência, o que é que faz com a gente. Mas isso tudo é natural, né? Tudo que eu citei, Barreto aqui, é natural que a gente está sempre no campo do aprendizado, a gente vai desencarnar e vamos chegar no mundo espiritual como aprendiz. Agora, aqueles que já querem aprender, né? Pelo menos isso eu vejo sempre conosco. A gente já quer aprender, enquanto muita gente ainda não quer, já isso citou bem. Então a gente vê também, só citando o campo, sem citar aqui nome, às vezes palestras, eu falo com amigos meus que estão todos desconectados, porque aí você percebe sem invadir a vida de ninguém, privada, que ninguém deve invadir, mas que eles estão voltados nesse ano e pouco, só para ganhar dinheiro, política, totalmente desconectados do espiritismo, e se reflete na palestra. Aí a gente percebe isso. Imagine quando voltar. Então todos nós somos aprendizes. Chico dizia isso, que Maranhão falou. No dia que Emmanuel não traz algum espírito para escrever por mim, eu sinto falta. Mas Chico, você tem 40 anos de mediunidade. No dia que eu não psicográfico, de noite, de madrugada na casa dele, eu sinto falta. Se passar 2 dias, quem sente falta são aqueles que eu vou escrever. Vai dizer, Chico, você não está mais o mesmo. Sua psicografia está diferente. Os músicos dizem isso. Segovia, o grande músico, violonista. No dia que eu não ensaio, eu sinto falta, por causa do hábito. E se você passar 2, 3 dias, Segovia, italiano, quem sente falta são os meus ouvintes, que vão perceber que eu estou desafinando. Mas você treina 30 anos. Todo ano eu treino. Todo ano eu tenho que estudar. Não tem um dia que eu não leio uma página espírita. Não tem um dia. E tem dia que eu leio a mesma página que eu li no dia anterior. E eu descubro coisa que eu não entendi no dia anterior. É um negócio impressionante. Eu digo, meu Deus, é a prova que a gente não sabe nada mesmo. E aí, que Carmen está calada hoje, qual é o caso? Que Maria e Antônia entenderam bem sobre essa necessidade de paz após o sofredor. Repito, né? Não é para a gente impor nada nos nossos grupos mediúnicos. A gente está só ganhando um aprendizado que não tínhamos. Entendeu bem, né? Entendeu? Então, pelo menos, né, nos nossos grupos. Precisou, levanta o dedinho. Sim. Precisa de um passe, né? Agora, os grupos que já estão estudando, que já quiserem modificar, que seria o ideal, né? Ótimo. Mas entender também esse contexto, né? O contexto que o amigo aqui da Federação Espírita Brasileira, a qual eu peguei, né, do livro, ele diz isso. No momento atual, a pessoa aplica o autopasse. Então, não é possível que Barreto, eu já tenho quantos anos aí, uns 17 anos, uns 16 anos de mediúnica, que já não consiga me desimantar, me desligar da minha mente, daquela comunicação que me deixou cansado, que me deixou com fadiga. Se fez isso, eu digo, Barreto, aplica um passe. Né? Se eu não estou conseguindo com a prece, com o autopasse, me desconectar dessa comunicação e melhorar, está muito impregnado no meu perispírito as energias desse irmão. Eu sei que você é passista, Barreto, você atendeu o espírito, me aplica um passe, fala baixinho no ouvido dela. Se Barreto não é passista, ela vai olhar para o dirigente e vai indicar outro passista para aplicar dispersão, né, em mim, me desimantar daquilo que eu ainda
mantenho agregado em mim. Não tem ninguém infalível. Livro Qualidade da Prática Mediúnica. Divaldo fica 2 semanas. Um espírita abortista. Então ele fica andando, sentindo as dores no útero. Só que Divaldo, Maria Antônia, não tem útero, né? Porque ele é homem. Ô Divaldo, você tá com dor de parir? Ele coloca isso na obra. Você tá andando como se fosse mulher que pariu. Ele não contou, né? Mas ele falou, mas ele recebeu uma mulher que fazia muito abortos. Muitos e muitos. Fez muito, então recebeu 2 semanas atrás. Divaldo Franco, ainda impregnado no seu perispírito, refletindo nas dores no corpo físico. Se Divaldo aconteceu isso, imagine conosco. Porque muita estrada ele tem, né? Viu, Sérgio? Eu não sei se é ruim, mas eu não sei se é ruim, mas para mim eu acho que é bom. Por exemplo, quando eu faço parte da mediúnica na doutrinação, meia hora depois, 1 hora depois ali, você me pergunta que eu não sei nem o que eu falei. E nem do espírito, nem nada. Fica pouquinhas coisas e depois some, que nem lembro mais do caso. Para mim é bom. Para mim, eu posso até estar errado, mas para mim é bom que eu não fico pensando em nada. Lê o seu livro mais pra frente e você vai contribuir, que a Deluí vai falar se isso é bom ou ruim. Agora eu não vou dizer nada, agora eu só vou pedir alguém para fazer a prece. Mas em capítulos depois da reunião termina, você vai ver lá. A Deluí vai responder, só você lê e você vai contribuir conosco no dia do capítulo. Correto? Quem vai fazer a prece? Carmen fez a primeira. Evelyn, tá tranquila aí para fazer o som, a internet? Tá tranquilo. Vocês me escutam? Tô. Então faça a prece. Eu vou desligar aqui meu microfone e no final da prece a gente se fala e eu encerro. Tá bom. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que sempre nós sabemos que quando tem uma ou mais pessoas reunidas falando em seu nome, ele está presente. Agradecer à espiritualidade superior que uniu a todos nós nesse